Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Hieronymus Bosch, um pintor flamengo da época holandês, né? Que nasceu mais ou menos em 1450, as pessoas ainda não têm dados concretos sobre isso, e morreu em 1516. Bosch é chamado o pintor dos sonhos e dos pesadelos e da fantasia. A sua pintura vem sendo estudada há 500 anos e ainda há controvérsias. Não existe uma análise definitiva sobre a sua obra. Ele pintou inúmeros quadros, alguns dos quais foram perdidos. A maioria desses quadros está na Espanha e um dos principais é o que nós vamos analisar hoje. Além de ter pintado o Juízo Final, as Tentações de Santo Antônio, o Carro de Feno, a Mesa dos Pecados, a sua obra mais intrigante se chama Jardim das Delícias, que é um tríptico, é um quadro, são 3 painéis que se fecham inclusive, né? E Bosch na Espanha era chamado de El Bosco. E Bosch, na verdade, o nome dele era Jerônimo van Aken, que ele morava na cidade de Hertogenbosch. Por isso é chamado, ele mesmo adotou esse nome de Hieronymus Bosch, por causa da cidade que comumente é chamada de Dan Bosch. Vamos ver aqui um pouco do Jardim das Delícias. Há inúmeros detalhes. Então nós vamos ver o primeiro painel é o painel chamado de Paraíso. Nós vemos aqui a criação de Adão e Eva. Antes do pecado original, são seres completamente espirituais, né? Aqui nós vemos a fonte da vida, animais, diversos animais, inclusive esses animais, muitos animais peçonhentos saindo de lago, mas seria então o paraíso original. No painel do meio, nós temos essa variedade de cenas, mas esse é justamente o Jardim das Delícias, o Jardim dos Prazeres, né? Em que nós vemos uma profusão de pessoas, de animais, de seres híbridos, né? Animais, metade homens, metade animais, metade flores, numa série de cenas fantasiosas, mas todas remetem à questão do prazer e da luxúria dos homens. Vemos diversas fontes da juventude. Aqui uma corrida, uma parada, né? Diversos animais e as pessoas, todas nuas. Diversas cenas de erotismo, não só uma relação entre o homem e a mulher, mas às vezes relação entre 3 pessoas, né? Até cenas com animais, quer dizer, são cenas absolutamente fantásticas, né? Fantasiosas. Tanto é que Bosch foi chamado de surrealista.
Na verdade, o surrealismo veio muito depois, no século XX, né? Mas a pintura dele realmente é uma pintura inclassificável. Bom, o terceiro painel é chamado de do Inferno. E o que nós temos aqui? Nós temos vários instrumentos musicais e esses instrumentos musicais se tornam instrumentos de tortura. Por quê? Porque a música incitava ao pecado. A música levava os homens a pecar. E justamente nessa época é a passagem da música da voz humana, dos cânticos, para a música polifônica. Essa é a música que leva ao pecado. Então nós vemos aqui, por exemplo, um homem praticamente crucificado aqui na harpa. Outro também crucificado aqui no alaúde, né? Aqui nós vemos uma orelha sendo cortada, porque também naquela época o pecado era punido com a retirada de órgãos, de pedaços do corpo humano. Nesse pedaço aqui, nós temos até um ser estranho aqui, entre um animal meio de monstro, que está lendo uma partitura nas nádegas desse ser, desse homem. E aqui são os cantores. Esse trecho foi decifrado e foi transcrito recentemente até. E vocês podem até ouvir o que seria essa música, porque conseguiram tirar. Aqui mais embaixo nós temos uma cena, talvez de punição de jogadores, que a gente vê dados aqui. Então são torturas incríveis, né? Aqui parece que Bosch quer mostrar que a igreja também peca, né? Na igreja também existe pecado e existe, então, aqui representada como se fosse uma freira com um corpo de porco. Mas aqui tem essa cena também que é impressionante, que seria um pássaro imenso, gigantesco, um pássaro diabólico, que come as almas, ele devora as almas e depois as defeca, né? Então são cenas, todas elas, muito instigantes, e até hoje a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Agora eu vou mostrar para vocês, fechando o tríptico, o que vai aparecer. Isso aqui é a criação da Terra no terceiro dia, conforme Gênesis. Vocês podem ver aqui, bem pequeno, tá a figura de Deus. E aqui é a criação do terceiro dia, em grisalha, isto é, em tintas cinzas, porque ainda Deus não tinha criado as cores, não tinha criado a luz, não tinha criado seres humanos. Aqui mais são plantas, né? Ainda também não tem animais. E lá em cima está escrito: Ele disse, ele fez. Ele falou e ele criou. Então, seria isso. Agora nós vamos ver alguns detalhes, mais aqui em detalhe, que esse livro, só para mostrar para vocês o tamanho dele, perto do outro.
é uma edição da editora Tachi, e que com as obras completas do Bosch, e que a gente pode ver então em detalhes a beleza da pintura do Bosch. Sempre com esses seres, esses pássaros gigantescos, pessoas com a cabeça em cápsulas, né? Aqui um casal, também nessa espécie de bolha. Isso nós vemos constantemente na pintura dele, né? A coruja, que no caso não seria o símbolo da sabedoria aqui, mas a coruja como o símbolo do mal. Na Idade Média é o que representava, né? Flores estranhas, imensas, né? Frutos também, tudo isso é da parte do Jardim das Delícias, o painel central. Sempre essas flores, esses frutos efêmeros, esses frutos que deterioram rápido. Aqui parte daquela parada dos animais, né? Com os seres humanos, e outro casal dentro de uma cápsula. Aqui também parece um tubo. É uma coisa que é constante na obra dele. E sempre com a questão da sexualidade, que é esse jardim dos prazeres, né? Os homens se escondem, dizem que na Idade Média tinha essa ideia de que, como Adão e Eva tinham pecado, eles tinham que se esconder para fazer o amor. Agora nós vamos ver a parte do inferno, alguns detalhes. Tem todos esses incêndios, esse fogo, essas almas penadas, né? Chegando aqui, ó, as almas penadas chegando no inferno, submetidas às mais incríveis torturas, né? Aqui, sempre com instrumentos musicais. Vocês podem ver aqui uma espécie de uma flauta, né? Que eternamente as pessoas iriam sofrer com essa música. Aqui uma taberna, seres e cenas incríveis, né? Torturas com seres diabólicos, as pessoas sendo atravessadas. Aqui aquilo que eu tinha mostrado para vocês antes, que era a questão da música, né? E esses cantores, mas também com seres diabólicos. E então vocês podem perceber que o Bosch é de uma complexidade difícil da gente analisar, né? Até a psicanálise também tentou analisar, mas não existe nenhuma teoria que seja definitiva sobre a obra dele. A obra dele continua a instigar e a interrogar, e cada vez que a gente olha, a gente percebe outras coisas. Ele pertencia, na época, à Irmandade de Nossa Senhora, que era um culto à Virgem Maria. Então, dizem que era muito religioso, extremamente religioso, e que essas obras seriam para prevenir o cristão contra o pecado, né? A gente percebe naquele Jardim das Delícias todos os pecados da luxúria que levam depois à questão do inferno, né? Todos que estão ali vão para o inferno, porque sucumbiram aos prazeres da carne.
digamos assim. Então, alguns veem isso, que a obra dele queria mostrar como certas coisas levam ao pecado e à vida eterna no inferno. Um dos grandes admiradores dele foi o rei Filipe II da Espanha. Inclusive, os quadros que estão na Espanha ficavam no palácio monastério El Escorial. O Jardim das Delícias dizem que ficava no quarto dele, ele gostava de olhar. Era um homem muito religioso, um homem culto, então ele gostava de ver a representação dessa lição que o Bosch parecia dar. Mas há outros comentadores que dizem que não. O Jardim das Delícias era o jardim mesmo, seria o paraíso, segundo uma seita secreta a qual o Bosch pertenceria. Uma irmandade que cultuava, eram chamados de adamitas, eles cultuavam a questão da pureza, da inocência e do nudismo. Quer dizer, uma época antes de Adão e Eva terem pecado, eles seriam puros. E dizem que essa seita frequentemente mantinha orgias, que era o que Bosch mostrou aqui no Jardim das Delícias, nesse painel central. Mas nada disso ficou provado. Então a gente realmente não sabe se ele era um religioso fanático. Claro que ele era um homem medieval, chegando ao Renascimento. O Renascimento estava começando, né? Então as ideias medievais, os símbolos, os ditados populares a gente encontra aqui. Muita coisa a gente não consegue nem decifrar hoje, mas Bosch continua um pintor absolutamente inclassificável. Eu espero que vocês também tenham a sua teoria sobre Bosch. Obrigada.